Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso Pix Talks. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Wagner, jornalista do time de especialistas da Pix Media, e eu estou muito feliz de receber todos vocês nessa manhã no nosso evento VIP. O nosso Pix Talks, ele é exclusivo para os nossos clientes. Então, todo mundo que está aqui é muito especial para nós. Esse é um conteúdo totalmente preparado, pensando nas necessidades de vocês. E todo mês a gente vai trazer um novo tema que seja relevante e que ajude a potencializar o uso das soluções da Pix Media na empresa e a transformar ainda mais a comunicação interna da empresa. O tema de hoje é dicas de produção de textos para a TV corporativa. A gente vai trazer alguns macetes, alguns exemplos, né, do que funciona bem e do que pode ser que não funcione tão bem para esse canal. Nós preparamos um conteúdo para vocês, mas a gente sempre gosta de dizer que é muito importante contar com a participação de todos, né? Que as perguntas, os exemplos, né, as considerações de vocês são fundamentais para a gente fazer esse momento que realmente se troca, né, que a gente fortaleça essa nossa comunidade. Eu gostaria de convidá-los, então, a se manifestarem ali no chat, né, colocar o seu nome, a empresa, para a gente conhecer quem está nos acompanhando nessa manhã. A cidade também é legal a gente saber da onde que o pessoal está nos acompanhando. Bom, e agora eu vou chamar a Karine, do nosso time de CS, para dar uma palavrinha para vocês. Karine. Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso evento, né? Como a Cris já comentou, é um evento super exclusivo para os nossos clientes e é um prazer, né? A gente estar recebendo vocês aqui nessa sexta maravilhosa para aprender um pouquinho mais. Então, como a Cris falou, né? Hoje o tema ele vai ser dicas de produção de textos para a TV corporativa, que foi o tema mais votado na última pesquisa que a gente rodou. E aí eu quero aproveitar e convidar a todos que no final desse evento a gente vai enviar para vocês por e-mail e também pelo WhatsApp uma nova pesquisa para que a gente possa juntos ir construindo, né, todos os meses trazer eventos super positivos aí para agregar mais valor na operação de vocês. Então, se vocês receberem aí um contato do CS incomodando vocês, pedindo, responde a pesquisa, é para nos ajudar mesmo a construir um material bem bacana aí para todos. Então, eu desejo um excelente evento a todos, contem conosco, e pessoal, vamos participar e depois a gente vai abrir para as perguntas, e vai ser importante a gente estar recebendo essas perguntas para estar ajudando vocês aí com as dúvidas sobre a comunicação, certo? Um bom dia, bom evento. Obrigada, Karine. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar, então, de dicas de produção de textos para TV corporativa. Só confiram para mim se a tela está passando. Bom, um princípio que a gente gosta muito de reforçar sempre, né, os especialistas aqui da Pix Media, é que para se comunicar melhor com os colaboradores, com os funcionários, sempre é importante a gente priorizar imagens, animações e vídeos, né? Hoje em dia, nós temos uma sociedade que consome muito vídeo, né? Principalmente desde que a gente tem aí as redes sociais, o celular. Então, nós temos o advento do YouTube, depois a gente teve vídeos no Instagram e hoje em dia o TikTok. Então, as pessoas estão muito mais acostumadas a consumir imagens, animações e vídeos. E a gente tem, né, aí algumas ferramentas bem poderosas para apoiar vocês nessa caminhada com relação a essa parte mais visual. O iMedia TV, o editor de templates, a biblioteca de conteúdos são ótimos para ajudar e oferecem todos os recursos. Mas
quando a gente precisar usar texto, é, é importante a gente se lembrar de alguns aspectos. Eu diria que um dos principais é o que faz um texto ser bom, né? Um texto bom é aquele que o outro entende. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como deixar esses textos mais facilmente entendíveis para o nosso público interno. Até antes, eu queria fazer um parênteses aqui, que hoje quem vai me acompanhar nessa apresentação e vai dar algumas contribuições é o jornalista da nossa equipe do marketing aqui da Pix Media, o João. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Cris. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esse dia seja de muito aprendizado aí pra gente, que a gente consiga esclarecer muitas dúvidas, enfim, para escrever textos bem bacanas e bem estratégicos aí para o nosso público interno. Obrigada, João. E falando em textos estratégicos, né, a gente tem alguns pilares que nós estabelecemos para que esses textos eles sejam melhor entendíveis, digamos assim, e que eles atinjam mais os nossos objetivos com a nossa comunicação interna. E um deles é justamente ser estratégico. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outros pontos que a gente vai abordar são também seja simples, seja claro, seja visual e esteja atento aos retoques finais. Começando com o seja estratégico, que é o início de tudo, né? Então, o que a gente incluiu nessa parte de ser estratégico na elaboração dos textos? Em primeiro lugar, saiba para quem está escrevendo. Então, é isso, é a questão de conhecer o seu público-alvo. Existem algumas formas de se fazer isso, através de pesquisas, através de censos, né, através de dados de RH, mas eu diria aqui que a principal mensagem que a gente quer passar é com relação a circular entre as pessoas, conversar com os colaboradores, perguntar o que está intrigando eles, como que eles estão se relacionando com aquela empresa, como que é o dia a dia deles, né, a parte pessoal deles, a gente conhecer os seres humanos que vão ler a nossa mensagem. Porque aí a gente desenvolvendo essa sensibilidade, cada palavra que a gente escolher para estar nas nossas mídias, em qualquer outra comunicação interna que a gente fizer, ela vai ser sob medida para aquele público. Tá? Um outro ponto bem importante é ter clareza do que a gente espera de quem vai ler essas mensagens. Então, ao escolher quais palavras vão estar ali, quais mensagens têm que estar ali, a gente precisa ter claro o que espera. Muitas vezes a gente tem algumas, principalmente demandas por áreas internas, de comunicar as suas iniciativas por motivos que variam desde ego, necessidade de prestar contas, um orgulho do próprio trabalho e até um desconhecimento do próprio objetivo da comunicação interna daquela empresa. Então, a gente, como profissionais, né, que estão trabalhando ali com a comunicação, somos um filtro, a gente tem que ter essa clareza, né? Estamos comunicando isso por quê? Porque é importante que os nossos colaboradores tenham um orgulho das conquistas que nós temos esse ano, beleza, então tá, então faz sentido colocar uma conquista de uma área que teve um projeto. Mas será que não é mais legal a gente colocar os resultados desse projeto? Será que a gente precisa falar que ele está sendo feito agora? Né? Então é esse tipo de reflexão que a gente se refere aqui na hora de ter clareza do que se espera de quem vai ler as mensagens. Um outro ponto, conhecer a cultura da empresa e adaptar a mensagem a ela. Então, a gente tem que entender onde nós estamos falando, né? Nós temos uma cultura que se manifesta por meio de artefatos, de ações, né, de jeitos de ser, e como que essa comunicação se enquadra nessa cultura. Se a gente tem uma empresa extremamente formal, por exemplo, mais tradicional, familiar, a gente
tem oportunidade, sim, de falar mais simples, mais claro, que a gente vai falar mais para frente, porém, dentro de um limite. A gente não vai poder ser tão informal, a gente não vai poder usar, por exemplo, gírias, algumas coisas mais faladas. Ao mesmo tempo, se essa cultura ela for mais informal, se for uma empresa de tecnologia, por exemplo, mais antenada, mais ligada com a inovação, a gente trazer um texto mais engessado, um texto mais duro, não vai fazer sentido dentro daquela cultura. Ainda dentro de ser estratégico, uma coisa bem importante e que a gente conversou no PixTalks 1, quem estava aqui deve lembrar, a Adri, que aqui está nos assistindo hoje e compartilhou o case da Liasa com a gente, falou sobre isso, é criar textos exclusivos para a TV corporativa. Ou seja, pensar no objetivo que a gente tem com aquela comunicação naquela tela. Né, e criar um texto específico para isso. E não reaproveitar um texto que já foi feito para uma intranet, para um e-mail, até para um jornal mural impresso. A gente tem que entender que são veículos com objetivos diferentes, a gente tem que entender que o nosso público está passando ali por aquela tela, e ele é uma mensagem mais de lembrete, mais rápida, né? Então, isso tudo é muito importante. Inclusive, Cris, a Márcia e o Leandro, eles estão fazendo contribuições bem interessantes ali no site sobre a importância de a gente selecionar essas informações, né, que torna o conteúdo muito mais estratégico, porque cada canal, ele tem um perfil, as redes sociais a gente vai interagir de uma forma, enquanto na TV corporativa as mensagens elas precisam ser mais objetivas, mais curtas. Isso não quer dizer que a gente não possa estender esse conteúdo para outros canais, mas naquele momento em que o colaborador ele precisa lidar com as demandas do dia a dia e precisa absorver aquela mensagem de um jeito mais ágil, mais dinâmico, é para isso que a TV corporativa funciona. Só para trazer essas duas contribuições que têm total relação com o que a Cris estava comentando há pouco. Obrigada, João. E com relação ao comentário da Márcia, tem um ponto que quando o profissional ele é muito técnico, ele é muito especializado naquele assunto, ele entende uma simplificação de um texto referente a um projeto dele, por exemplo, como um demérito, né? Pode ser que entenda, não é sempre que isso acontece. Então, ele realmente tem a dificuldade de dizer que tem públicos que realmente não importa o detalhe, não importa ter muitas informações. Muitas vezes importa somente o reflexo que aquilo vai ter naquele público, né? Uma sugestão que eu dou aqui isso é trabalho de formiguinha, é uma educação, é dia após dia, mas é mostrar, né, sentar, conversar e mostrar que o objetivo qual que é o objetivo da comunicação e de que forma que a gente está sugerindo que ele seja atingido. E explicar justamente isso que eu estou falando aqui, assim, que ser mais simples para um público interno é ser mais estratégico, né? Nem sempre, não adianta a gente encher de informação, por exemplo, ninguém lê nada, não entender nada, nosso objetivo de comunicação ali, no caso, ele não vai estar sendo atingido. É um trabalho árduo, ele não é fácil, não é simples, mas vale a pena, porque aos pouquinhos a gente vai conseguindo, a gente vai conquistando a confiança dessas pessoas. Bom, seguindo em ser estratégico, reforça a questão de ter um objetivo claro, tá? O que a gente quer com aquele texto, com aquele material. Então, eu quero só informar, eu quero que essa pessoa tenha uma ação, eu quero que ela mude um comportamento, eu quero complementar uma campanha que eu estou fazendo, seria só um reforço. Depois que eu estabeleci esse objetivo, que eu tenho clareza dele, eu preciso também ter clareza do que é preciso dizer para esse público para atingir esse objetivo. Né? Então, vai mais ou menos na linha do que eu estava falando agora, que a gente tem que educar esses nossos clientes internos, mas a gente também precisa ter essa clareza, né? Quais são as mensagens principais
para esse objetivo nesse canal? Será que eu não posso dizer para a pessoa que tiver interesse ler mais na internet? Será que eu não posso dizer para ela procurar o gestor dela ou o RH, caso ela tenha algum interesse nisso, né? Para deixar ali a mensagem principal. E principalmente, né, o que o público deve fazer em seguida. Então, eu quero que ele se sinta orgulhoso, eu quero que ele faça uma inscrição em algum lugar, eu quero que ele procure o gestor dele para falar. Essa intenção, ela tem que estar comunicada de forma muito clara. A gente vai ver mais para frente umas formas de fazer isso, né? Existe uma expressão que se chama call to action, né? A chamada para a ação. Então, tem alguns macetes para a gente fazer com que ela seja efetiva, tá? Próximo pilar, então, seria seja simples. Então, a gente já pensou nos nossos objetivos, o que a gente quer com aquela mensagem, já entendeu o que a gente quer que a pessoa faça a partir da leitura daquela mensagem, já temos essa clareza, então agora a gente precisa fazer com que essa mensagem seja compreendida de uma forma simples. E aí a gente tem alguns truques, agora começamos com alguns macetes de redação. Primeira coisa, vá direto ao ponto, né? A gente não precisa de... existe uma expressão que é do jornalismo que se chama nariz de cera, que é a embromação no início do texto ali, né? Uma introdução de algum assunto que tem a ver, mas não é bem a notícia. Então, aqui a gente não tem nem espaço para isso, mas também não seria efetivo utilizar, mesmo que a gente tivesse, né? Um outro ponto é a gente se inspirar na língua falada. Nunca escrever o que a gente não diria. Então, tem palavras que a gente não usa no dia a dia. Por que a gente vai escrever, né? Isso não quer dizer que a gente não vai adaptar o nosso texto àquela cultura que eu falei lá no início. Mas, mesmo assim, tem algumas palavras que a gente não falaria e existem sinônimos muito claros, muito adequados, que a gente pode utilizar, principalmente se considerando, né, a nossa TV corporativa e se considerando um público muitas vezes operacional, de fábrica, né, que não está habituado a leituras tão complexas. Aqui entra na questão da formalidade também. Palavras muito difíceis dificultam a leitura e atrapalham a fluidez do texto. Então, em vez de captar a mensagem como um todo, a pessoa vai estar tentando entender ali o que é, que se quis dizer com aquela palavra, ou mesmo fica truncado, né? A pessoa bate o olho, não flui a leitura, e acaba que ela foi embora e não conseguiu captar a mensagem, né? E uma outra dica, evitar as frases muito longas, tá? Frases pequenininhas, com poucas palavras, sem muitas variações ali, com vários sujeitos e vários predicados, né? Então, aqui do lado a gente tem um exemplo. A frase inicial era: todos os funcionários estão dispensados do uso de traje social às sextas-feiras. Eu trabalhei com o João essa semana nessas frases, né, João? E a gente tentou trazer aqui, pensando numa cultura, numa empresa como a Pix Media, né, João? Então, nós trouxemos ali, sextou, deixe o terno e a gravata no armário, venha de bermuda. Então, assim, a gente tá muito mais simples, né? As frases são curtas, a gente tem um pouquinho menos de palavras, a gente tem uma linguagem mais próxima, isso também a gente vai falar mais pra frente, mas a gente tá sendo muito claro sobre a mensagem, de uma forma como a gente falaria, e aqui a gente está trazendo, inclusive, uma linguagem mais moderna, né? A gente está usando um emoji ali e um sextou. Então, em vez de... Oi? Não, é que eu ia complementar com o que a Adriana disse ali, sobre ser tão importante a gente conhecer o nosso público, né?
A gente super entende que talvez essa frase não se encaixe a todos os perfis de empresa, mas é interessante a gente conhecer o nosso público para a gente dar esse toque especial, até para gerar proximidade, o que deixa o texto mais simples, mais estratégico, ali quando a gente fala sobre não ser tão formal. Isso não quer dizer que o texto ele vai ser mais pobre ou algo do gênero, muito pelo contrário. A gente consegue manter a riqueza do conteúdo, mas comunicando de um jeito mais direto, as pessoas vão entender, porque a comunicação, ela para ser simples, o outro ele precisa compreender o que está sendo escrito. Senão a gente faz o efeito contrário, que é distanciar aquele colaborador. Ele não vai entender aquela mensagem. E usando esses termos que estão em alta, pode ser que seja bem mais útil nesse sentido. Obrigado, Adri, pela tua contribuição. É isso mesmo, João. E eu até gostaria de dizer assim que pode ser que a empresa de vocês ainda não esteja no momento de ter um sextou, de ter um emoji, mas acho que a nossa provocação aqui é muito válida para a gente começar a olhar de um outro jeito para os textos de comunicação interna e a gente não se limitar, né? Quer dizer, daqui a pouco não vai ser assim, mas vai ser diferente do que já é dentro do que aquela cultura permite, né? Então, aí a gente estava ali na frase, eu ia comentar que a gente está todos os funcionários, em vez de todos os funcionários, a gente está dizendo deixe, a gente está falando diretamente com a pessoa. E aí o estão dispensados, ele virou um deixe na gaveta, não no armário. Então, a gente está falando uma coisa super cotidiana, sem usar palavras compridas e difíceis, né? E aí, uso de traje social, também, assim, poxa, a gente está falando da terno e da gravata, então vamos citar ali o que que é, né? E aí a gente transformou o texto. Seguindo no Seja Simples, é um princípio que a gente também recomenda, eu gosto muito. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a trabalhar com comunicação interna e endomarketing, o jornalismo para público interno, eu tinha muita restrição ao uso da primeira pessoa, que é o nós, que é o nosso, porque a gente, quando estuda jornalismo, estuda para veículo, né, tradicional. Só que depois, com o tempo, a gente vai entendendo que tem muito valor quando bem utilizado, né, sem utilizar em excesso e tudo mais. Principalmente em textos um pouco mais publicitários, né, mas não só neles, acho que nos jornalísticos também, porque reforça o senso de comunidade, reforça essa sensação de que somos, que estamos juntos e ajuda a aproximar essas comunicações que a gente faz. Uma outra sugestão é, traga a voz do colaborador. Então, coloque o colaborador em primeiro plano, né? Traga ele contando. Quem sabe ele não pode dar notícia. Quem sabe a pessoa que está encabeçando um projeto, por exemplo, a gente quer convidar para esse pátio. Por que a gente não põe o organizador do projeto para falar sobre esse assunto, né? Coloca a fotinho dele ali, coloca as aspas, alguma frase que ele falou. Traz participação em uma campanha de Outubro Rosa, vamos ver o recado da fábrica tal para as coisas, né? Isso sempre são oportunidades bem bacanas para a gente humanizar a nossa comunicação. Inclusive, na semana anterior, a Adriana comentou sobre isso, né, de como os colaboradores gostam de se ver na TV corporativa, né, porque com quem que a gente está conversando? Quem é o nosso público? Então, nada mais justo do que usar essa vitrine para expor a voz das pessoas que estão vivendo ali o dia a dia, no operacional, nas fábricas, porque gera identificação, é isso que gera proximidade com o público. Então, em vez de dizer os colaboradores, incluir a empresa nesse discurso, porque acaba soando mais natural e são as pessoas que estão falando, né? Então, é bem interessante trazer essa percepção
mais particular do que se vive no dia a dia, e sem falar que deixa o texto, o conteúdo muito mais personalizado. Então, a gente está dando essas dicas justamente para que cada empresa aplique no seu dia a dia, com o seu público interno, com as suas particularidades, e dando voz para quem realmente importa nesse contexto todo. É isso aí, João. Bom, a gente tem um outro ponto aqui no Seja Simples, que é o Seja Útil, né? Então, isso tem muito a ver com a parte estratégica que a gente falou de ter clareza do objetivo, porque cada palavra dentro desse texto, ela tem uma função. Então, a gente tem que ter muita consciência do que a gente quer, para que a gente seja útil para a pessoa que está lendo. O tempo de todo mundo já é muito curto, a pessoa já está passando rápido ali, ela vai olhar rápido, então é importante pensar em cada palavra que vai estar naquele layout ali. Próximo, só recorra aos termos técnicos totalmente indispensáveis. E mesmo assim, eu ainda sugeriria que se colocasse ali entre parênteses o que ele significa. Porque assim, isso é um princípio do jornalismo também. Se tiver uma pessoa que pode ser que não saiba o significado daquela palavra, já vale a pena explicar. Né? Então, a gente, tendo isso em mente, a gente vai saber que, por mais que seja, isso acontece bastante em empresa, né? Eu já fiz muito isso quando eu trabalhava dentro de empresa. A gente usa no dia a dia, no nosso dia a dia está incorporado aquela palavra, mas pode ser que tenha muita gente que não sabe, né? E isso inclui as palavras estrangeiras, que é o próximo tópico, né? A gente até colocou um exemplo aqui, atenção, os colaboradores devem estar atentos ao deadline para ajuste de ponto. E aí, com a nossa proposta de transformação, a gente tinha ali o deadline, né, que muito claro para a gente que está no escritório, que está ali no dia a dia, mas que não pode ser que não seja para todo mundo. Então, aqui a gente fez a transformação dessa frase com vários dos pontos que a gente trouxe no Seja Simples. Então, tem ali, olá, tudo bem? Fique atento ao prazo para ajuste do ponto, né? Então, a gente está deixando mais próxima a mensagem, a gente está deixando da forma direta o texto e está trocando ali o deadline por prazo para que fique muito tranquilo e claro para todo mundo. Próximo tópico é seja claro. Um dos pontos importantes para a gente ser claro é lembrar das 6 perguntas básicas que formam o lead, que também é um conceito do jornalismo, né? O que é o lead? É uma frase curta que abre o texto e resume a informação, traz o essencial da informação. E aqui na TV, como a gente geralmente vai ter um texto muito curto, basicamente a gente precisa se preocupar em verificar se o lead está respondido, né? O que, quem, quando, onde, como e por quê. O checklist, recomendo que imprima e deixe ao lado do seu computador. Tenha sempre à mão, né? Então, a gente, por exemplo, pensando na CIPAT, né? Participe da CIPAT que vai ocorrer de 15 a 30 de setembro de 2022. Então, a gente tem o que é a CIPAT, a gente tem o quem, que é você, né, o participe, então tá falando com a pessoa que está lendo a mensagem, o quando a gente não falou o onde, o como e o porquê. Claro que daí a gente tem que escolher, dentro da nossa estratégia, do nosso objetivo com aquela mensagem, quais deles a gente vai acrescentando, nem sempre a gente precisa o onde, como e o porquê junto. Mas, por exemplo, nesse caso, a gente poderia ter um complemento de informação. O porquê, por que é tão importante esse empate? É porque segurança faz parte dos nossos valores. Ou então seria o como se inscrever, né? Ou seria o onde é que vai ser realizado. Então, fica aqui a sugestão
da gente seguir sempre esse roteirinho. Bom, mais algumas sugestões de redação aqui, para a gente ser claro, né? Use a ordem direta. Sujeito, verbo, predicado. A viagem foi feita pelo grupo, tá? Bom, é uma frase mais truncada, é uma frase que está invertida ali a ordem, e a gente trouxe embaixo como que ela fica na ordem direta. O grupo viajou. É uma frase de exemplo que a gente está trazendo aqui só para trazer, para mostrar a diferença de clareza, de simplicidade que a gente tem quando mantém a ordem direta. Uma coisa que eu aprendi, e eu já ouvi vários profissionais da área falarem, é que ser simples, ser claro, não é fácil, dá trabalho. Então, é olhar o texto, é revisar. A gente tende a complexificar os textos, né? A gente tem, principalmente no meio corporativo. A gente consome muito conteúdo, aí tá o LinkedIn, né, para nos encher de conteúdos, mas aquilo que vai ficando automático, então a gente vai colocando as ideias, vai colocando as palavras ali, as frases, e quando vê, criou um texto muito complexo. Então, simplificar sempre é interessante. Evite exagerar na voz passiva, que é o será iniciado, será realizado, vamos estar realizando, né? Evitar ao máximo. Sempre que colocar no texto, tentar entender se não tem outra forma mais simples de falar. E sobre a importância, né, da gente ter sempre um colega para ler o nosso texto, a Cris e eu criamos essa dinâmica aqui na PITS como jornalistas, porque um texto também, ele nunca se constrói sozinho. Então, às vezes pode ser que não seja uma pessoa da área, mas trazer um colega para ler aquele texto, para tirar dúvidas, para saber se houve a compreensão, assim, de imediato, porque é muito comum a gente desenvolver alguns vícios assim de linguagem que a gente acaba não percebendo e que o outro tem muito a agregar para a gente para tornar esse texto mais rico, sem falar na prática, né? Quanto mais a gente pratica a escrita, mais fluida ela fica, usar bastante ponto final e ser simples. Outra questão que esse exemplo traz é do quão a gente consegue diminuir o número de caracteres. Isso facilita muito a leitura para quem está lá no operacional, no dia a dia, e precisa absorver aquela mensagem de uma forma mais rápida, né? É isso, João. Inclusive, deixa o layout mais limpo, ele permite que tu aplique uma imagem, um elemento gráfico de uma forma maior. Eu acho que esse exercício de cortar caracteres também é bem legal. Escolher palavras mais simples. Por exemplo, entrar é sempre melhor que ingressar. Então, volta a alguns... Está super alinhado com alguns dos pontos que a gente falou, né? Mais perto da linguagem falada. De uma forma mais... E assim, sempre existe uma palavra mais simples para a gente tentar usar, sabe? Precisa complexificar. Transmita a mensagem no menor número possível de palavras, que tem a ver com o que o João falou agora do número de caracteres, né? Quanto menos caracteres, quanto menos palavras, melhor. Mais enxuto, mais fácil de ler. Aqui a gente tem uma outra informação, então. No projeto serão desenvolvidas 3 importantes etapas pelo time responsável. Então, fica, o time responsável fará 3 etapas importantes no projeto. Então, a gente traz aqui a ordem direta, né? Palavras mais fáceis, por exemplo, em vez de serão desenvolvidas, a gente está trazendo o fará. O time responsável, que é quem está fazendo a ação, está lá no início. E o projeto, que é um complemento, está lá para o fim. Fica mais fácil, fica mais fluido, fica mais tranquilo. Aqui, como eu tinha comentado para vocês, a questão do call to action, né? Call to action é o chamado para a ação, e ele vai variar muito conforme o nosso objetivo que foi estabelecido lá no início, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né?
participe, inscreva-se, leia mais, fale com o seu gestor, saiba mais. Aguarde, em breve o RH procurará você, envie sua foto, escaneie o QR Code, ou aguarde, né? Aqui no exemplo a gente tem um novo nome para a CIPAT, queremos sua ajuda para escolher. Deixe sua sugestão na urna junto ao ponto. Então, assim, a gente está dizendo o que a gente quer da pessoa, a gente está dizendo o que a gente, né, a gente quer a ajuda dela para escolher, a gente quer que ela deixe a sua sugestão dentro da urna, que fica junto ao ponto. Aqui, o que faltou? O prazo. Fecharia todas. Porque daí a gente tem a questão do o gatilho do... Como é que chama aquele gatilho da limitação? Porque ajuda a pessoa a reforçar o senso de urgência dela, sabe? Se a gente coloca ali o prazo bem destacado, tá? Só que tem um detalhe aqui. É importante sempre facilitar a execução desse call to action, ou seja, a instrução tem que ser bem clara, né? Então, seja colocar um QR Code e dizer escaneie QR Code, seja colocar o prazo, que nem eu já tinha falado antes, seja dizer onde que a pessoa encontra mais informações, seja para onde enviar o material, que aqui no nosso exemplo é a questão da urna, seja a instrução de com quem que se deve falar ou como fazer a inscrição. Isso tem que estar claro, não pode estar incompleto, né? Nem que seja dando a instrução de onde a pessoa encontra, mas tem que estar ali. Uma parte bem importante também, o nosso talk de hoje ele é sobre textos, mas tem uma questão de cuidado visual com a parte do texto. Bem provável que daqui a um tempo a gente vai ter um só sobre como fazer layouts maravilhosos para TV corporativa, mas eu queria trazer aqui alguns macetes, tá, relacionados à questão do texto. O primeiro deles é sempre buscar elementos gráficos para apoiar essa mensagem, né? Aqui do lado a gente tem aí uns gráficos bem simples, de números, né, que ficam de mais fácil entendimento. Escolher uma fonte de fácil leitura, e aí o nosso time pode ajudar sempre a escolher quando for necessário, né, olhar lá o que está disponível no iMedia TV, e escolher uma fonte que seja mais clean, que tenha inclusive a ver com a identidade visual da própria empresa, né. Observar os contrastes entre o texto e o fundo. Então, aqui nesse criativo, a gente tem um fundo preto e um texto amarelo bem contrastantes, bem interessantes. Às vezes o texto está pequeno, claro, em cima de um fundo que não é tão escuro. A gente tem que ter esse tipo de cuidado. Usar o negrito para destacar palavras que não podem passar despercebidas no texto, também é um recurso bem bacana. Mas cuidar para não exagerar. Quando a gente mistura negrito, itálico, maiúscula, tudo junto, fica muito poluído. Aqui, nesse da consciência negra, a gente tem um título bem grande, destacando o tema principal. E embaixo a gente tem um destaquezinho menor, em itálico, está equilibrado ali. Aqui, a gente tem a questão de revisar a digitação, ou seja, peça ajuda para um colega, né? Eu trabalhei num grande veículo de imprensa aqui do Rio Grande do Sul, e existia um alerta que era enviado pelo celular, era bem curtinho também. Era proibido apertar no enviar sem que o editor lesse, para ver se não tinha erro de digitação. Porque depois que foi, não tem mais como trocar, né, nesse caso. Mas é muito importante que alguém bata o olho, sabe? Porque a gente fica com o olhar viciado. Principalmente nas chamadas maiores. Ali é importante conferir letra por letra. Porque o nosso cérebro, ele forma a palavra inteira. Então, a partir do momento, a gente não consegue mais enxergar o erro. A mesma coisa com as padronizações, ou seja, se meus tópicos têm ponto final, todos têm que ter, ou não, nenhum tem que ter. As iniciais maiúsculas, se o hífen, por exemplo, nessa arte aqui, se o hífen ele está do mesmo tamanho, se os espaçamentos estão todos iguais, isso
é um ponto bastante importante para a gente ter essa clareza, essa parte visual mais organizadinha. Evite separar palavras e expressões importantes em mais de uma linha ou em locais diferentes do layout. E evite separar as sílabas. Nesse caso aqui, a opção foi por separar o Semana da Consciência e o Negra em mais destaque. Aí faz sentido estar separado, né? Porque era o mais importante, era se eleger o que fosse a palavra negra. Mas tem que olhar com bastante cuidado se a gente não está separando aí o nome de um projeto, o nome de uma ferramenta, enfim. Aqui a gente tem algumas dicas complementares, já nos encaminhando para o final da nossa apresentação, né? A dica extra 1 é leia o texto em voz alta antes da publicação. Por quê? Porque ajuda a gente a prestar mais atenção no que está escrito, né? A gente vai ter essa atenção plena para o que foi redigido ali, para a gente ter certeza de que está do jeito que a gente realmente quer. Evita cacofonias. O que são as cacofonias? São os sons esquisitos que se formam a partir do encontro de duas palavras, né? O início e o término. Que pode dar um desconforto ali, não custa evitar, né? A gente não quer que a nossa comunicação vire piada por um detalhe desses, né? Também ler o texto em voz alta antes da publicação ajuda a entender se a mensagem está clara e completa. Né? Essa questão de ficar truncado o texto que a gente trouxe antes vai aparecer aí, e a gente vai entender também o que está faltando ali. E mostra se o texto está truncado, que é o próximo tópico que eu trouxe aqui. Essa de ler o texto em voz alta é um exercício muito bom. Eu mesmo, antes de publicar um texto, como a gente está acostumado a escrever muito no mesmo dia, então pode ser que a gente não perceba algumas coisas. Então, até quem não tem muita prática ou não tenha domínio da língua, de quais expressões usar, muito provavelmente vai conseguir captar isso falando em voz alta. E também fazer as pausas necessárias, sempre que tem um ponto final. Isso vai destravar bastante coisa, é um exercício que eu recomendo bastante. Ajuda muito mesmo antes de a gente publicar um texto, enfim. Sem falar nas rimas também, né? A rima, particularmente, é algo que me irrita bastante, que é quando a gente tem várias palavras que transmitem o mesmo som. Também ajuda a gente a pesquisar sinônimos, né? Ler também, qualquer leitura que a gente tenha, seja por prazer. Eu costumava, sei lá, ler folheto de mercado, placas no trânsito, tudo isso ajuda a gente ter referências para escrever o nosso texto, né? Porque a escrita é um exercício contínuo. Nunca a gente sabe 100% sobre a escrita. Todos os dias a gente aprende alguma coisa. E é lendo coisas do dia a dia, né, Cris? É isso, João. Até sobre leitura, uma dica que eu gosto bastante de dar é ler jornais populares. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Diário Gaúcho. Por quê? Porque são materiais tecnicamente perfeitos, digamos assim, eles têm a clareza jornalística, eles têm todas as informações, e eles são escritos para um público, para a classe popular. Então, eles precisam, ele precisa estar claro, né? E eu sempre aprendi muito com esse tipo de veículo. Às vezes é melhor até do que o que a gente encontra na internet, porque ali a gente sabe que tem profissionais da área escrevendo e pode ir absorvendo os macetes, né? E a dica extra 2, tem um manual de redação como referência para dúvidas e padronizações, ou crie o seu próprio. Com relação a ter um como referência, a gente tem o do Estadão disponível online, a gente pode passar o link depois. Por que é legal? Porque se a gente for questionado, a gente tem um lugar para dizer, não, mas aqui na nossa empresa a gente segue o manual de redação e estilo do Estadão. Ou não, ou a gente vai desenvolver o nosso próprio,
criar do zero, né? O que a gente vai deixar em maiúscula, o que vai ser em minúscula, a gente fala colaborador ou funcionário, como que a gente se refere a determinados assuntos, né? A minha sugestão é que se adote um manual de redação e estilo que já exista como referência para questões gerais e se crie o seu próprio com questões específicas da empresa. Tá, como que a gente trata certas coisas aqui dentro. E aí a gente está falando manual de redação, mas assim, gente, pode começar com um arquivo de Word que a gente vai abrindo e escrevendo como que é a grafia das nossas coisas aqui dentro, como que a gente padroniza a nossa redação, porque ajuda a formalizar, ajuda a consultar e ajuda a poder até revisar periodicamente, entender se é o que a gente quer ou não, e aplicar no dia a dia. Resumindo, seja estratégico, seja simples, seja claro, seja visual e esteja atento aos retoques finais, que é aquelas questões de padronização que a gente falou e de revisão. A gente preparou esse material desses pilares pensando que a gente não está trazendo nenhuma grande novidade aqui, mas são reforços para temas que ajudam na hora da gente revisar o nosso texto, na hora da gente redigir o nosso texto de forma que ele seja melhor entendido pelo nosso público. E agora a gente abre o nosso momento para dúvidas, sugestões, comentários, o que a gente pode ajudar vocês aí. Também queria saber se fez sentido o que a gente trouxe. Tem alguma outra dúvida que a gente não esclareceu? Só para reforçar ali que a Natália, a Márcia estão pedindo a apresentação, então depois do evento a gente vai encaminhar a apresentação para todos por e-mail, para fim de consulta, para todo mundo daí. Com certeza a gente pode passar. Que bom, Adri. Obrigada. Obrigada por estar aqui com a gente. A gente sempre busca trazer uns conteúdos que façam bastante sentido, né? Para vocês. O Renan está sugerindo que a gente converta o material num framework. Vamos fazer. Vamos fazer. Que legal, gente. Eu tenho curiosidade de conhecer o processo de produção dos materiais dos nossos clientes, assim. Seria muito legal se alguém... A gente ia conhecer um pouquinho da Adri, né? Seria muito legal se alguém se candidatasse para a gente discutir juntos num próximo Pix Talks. Alguém tem alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Então é isso, gente. Acho que vale a gente fazer mais um reforço para quem ainda não acompanha o nosso podcast Endomarketing Brasil. Toda semana, toda quinta-feira à tarde, a gente traz um novo episódio com um profissional sobre assuntos referentes ao mundo da comunicação interna, do endomarketing, de gestão de pessoas. O nosso episódio que foi ao ar ontem, ele foi sobre uma metodologia de treinamento cerebral para alta performance. Se chama neurofeedback. Ai, que legal, Adri. Que legal que tu nos acompanha aqui. Então, na semana que vem, nós vamos ter um assunto muito legal sobre as questões humanas na comunicação interna e no endomarketing, com a Denise Pagnussá, que é professora na Faculdade de Comunicação Social da PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Ela é
coordenadora dos cursos de comunicação empresarial e de relações públicas. Então, o papo com ela tá muito show, a gente conecta a academia com o mercado, tá bem legal. Pode falar, João. Inclusive, a Karine nos lembrou ali que uma novidade está a caminho. Na quarta-feira que vem, a gente vai estar no Congregar, que é o maior evento de recursos humanos aqui do Rio Grande do Sul. E às 13h30 vai ter uma live no Instagram da Pits Media, é @pits.media, sobre uma novidade que a gente quer compartilhar com vocês. É um projeto que a gente está encaminhando já faz um tempo, com muito estudo, e a gente conta com a participação de todos vocês. Quem não puder participar do evento presencialmente, pode nos acompanhar na live, vai ser bem legal. Esperamos todos vocês lá para descobrir o que vem aí. A gente vai estar com um time de peso por lá. Nós vamos estar expondo com um stand e também vamos estar eu e o João com um time de jornalismo fazendo a cobertura, né, em tempo real e produzindo muita coisa também para a gente trazer para vocês depois do evento. Então vai ser uma oportunidade bem legal. Quem puder passar lá vai ser muito legal tomar um cafezinho com vocês. Então, por último, para a gente fechar, pessoal, por favor, respondam a nossa pesquisa que a gente vai mandar aqui em seguida, para a gente entender se está fazendo sentido, para a gente pegar ideias do que mais a gente pode trazer para vocês aqui no PixTalks. Esse espaço é totalmente voltado para os nossos clientes e a gente está super aberto a construir as próximas edições com vocês. Certo, gente? Então, o nosso tempo está esgotando, vamos terminar bem no horário. Se alguém mais quer deixar um recado final antes de eu encerrar. É isso, então. Um abraço, gente. Até o mês que vem, nosso PixTalks número 3. Obrigada. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Até a próxima.